colocar os dados corretamente aqui pra gente. Amém, irmãos? Quem vai ganhar, diga amém. Amém. Tem gente com fé aí, tem gente que tem muita fé não. Escreve o seu nome. Se você é membro da igreja, escreve eu sou membro. Amém? Escreve aqui que você é membro. E você, visitante, também eu gostaria muito que você devolvesse essa ficha pra gente lá. Amém? Eu quero que você se coloque em pé, em reverência à palavra de Deus. E quero que você abra a Bíblia Sagrada em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, apenas o versículo 11. Hoje nós vamos falar sobre família. Fala assim, minha família. Diga forte, minha família é um projeto de Deus. Amém? 1 Crônicas 29, 11 está escrito assim, ó. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Fala comigo, primeiro os céus, depois a terra. Teu Senhor é o reino. Fala comigo, teu Senhor é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Amém? Fecha tua Bíblia, Pai. Fala ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar. Querida, nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Eu gostaria de 1 minuto da sua atenção. Eu quero tentar ser célere, mas eu preciso compartilhar de algo que Deus tem colocado no meu espírito. Primeiro, para falar para você de algo que Deus fez para durar para sempre, mas que precisa ser cuidado. Tudo aquilo que é perecível, você precisa cuidar bem, certo ou não? Tudo aquilo que perece, você precisa acomodar, você precisa regar. Assim é também a nossa vida a dois. Assim é o casamento. Eu, daqui pouco mais de 30 dias, nós vamos comemorar 30 anos de casado. E eu louvo a Deus pelo dia que eu subi no altar e fiz votos com o Senhor. Fiz votos para minha esposa diante do Senhor, de fidelidade. E pedi a Deus que aqueles votos fossem sinceros e para sempre. Porque Deus, tudo que Ele inicia, fala comigo, tudo, Deus começa no céu. E tudo que Deus inicia, também o casamento, também a família, é um projeto que vem do céu, que vem de Deus. Tudo ele começa num casamento, ele começa em uma família. Você vai ver na palavra de Deus que então a primeira aliança ele vai fazer com uma família, Adão, Eva e a sua descendência. O segundo pacto também ele vai fazer com uma família, quando o mundo fica conturbado, quando o mundo está a ponto de ser destruído, Deus se arrepende de ter feito o homem, então Ele não faz uma seleção dos mais poderosos, uma seleção dos mais fortes, mas Ele vai numa família, a família de Noé. Noé, sua esposa, seus filhos e sua nora, é a família de Noé que Ele vai começar novamente. Quando Deus quer criar o seu próprio povo aqui na terra, Ele não procura um exército, mas Ele procura um casal, Abrão e Sara. Quando Deus disse assim, olha, eu vou começar um novo testamento, eu vou começar uma nova aliança, Ele não vai no templo, nos palácios, mas Ele vai em uma festa, onde um moço e uma moça estão para se unir num casamento e formar uma família. Porque tudo que ele começa em uma
família. Quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele vai ter 3 anos para transformar o mundo, sem internet, sem televisão, sem rádio. Jesus tinha que estar presencialmente em vários lugares, mas ele abre o espaço, e a Bíblia diz que ele leva os seus discípulos, e aqui me chama a atenção, antes de levar os seus discípulos para o templo, ele leva os discípulos para o primeiro milagre dele, lá em Caná da Galileia, em João capítulo 2, num casamento, quando ele está iniciando o seu ministério. Fala comigo, primeiro, diga forte, primeiro, a família. Sabe, querido, o teu casamento, a tua família, é o que Deus usa para estabelecer o reino dele. Sabe, Deus conta com a família para estabelecer o reino. A linguagem da Bíblia, eu tenho falado aqui esses dias, que é sempre o reino. Quando a Bíblia fala para estabelecer algo, sempre é a partir de uma visão, de um entendimento de reino. E aí você vai perguntar, mas o que isso tem a ver, pastor? O reino é um sistema que se propaga através da família, através de uma herança familiar. O reino só existe quando a família tem lugar. É por isso que ele é pai, é por isso que ele enviou o seu filho, é por isso que ele fez de nós família. É através da herança da família que o Senhor vai continuar fazendo a sua obra na terra. Porque quando Deus cria o mundo, quando ele cria tudo que existe, lá no livro de Gênesis, ele vai criando tudo, ele vai fazendo tudo, e a Bíblia diz que tudo que ele faz, tudo ali está perfeito, está maravilhoso. Mas a ideia de Deus era que existisse o casamento, porque a Bíblia diz que quando Deus vai falando do capítulo 1, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, tudo está maravilhoso. Mas quando chega no 6º dia, em Gênesis, você vai ver que ele fala, olha, não é bom. A primeira palavra negativa que Deus vai dar é quando ele, após criar a perfeição do ser humano, ele fala assim, olha, não é bom que ele esteja só. A primeira palavra para dizer assim, olha, dá para ficar melhor. Fala comigo, a família é melhor. Amém, irmãos? A Bíblia diz, é melhor que sejam 2 do que sejam 1, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra jamais. Deus está falando, sabe, nada, e é por isso, se essa ideia é uma ideia dos céus, é uma ideia de Deus, quem está comigo aqui, diga amém. Fala comigo, essa ideia é uma ideia de Deus, é uma ideia do céu. É por isso que essa ideia não combina com os padrões humanos, com os padrões do mundo. Não combina, sabe, com nada. Porque se ela é um projeto do céu, se ela é algo que não nasceu da terra, ela nasceu no céu, a família nunca vai combinar com a ideologia desse mundo, sabe, com as coisas erradas, porque o desejo do diabo é destruir tudo aquilo que Deus construiu, tudo aquilo que Deus fez. É por isso que tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é mundano, não combina com a família e vai destruir a família. Por quê? Porque a família não é algo da terra, mas família é um projeto, é algo do céu. Amém? Você sabia que o seu casamento na Bíblia está colocado numa posição elevada? Se puder colocar aí para mim, Hebreus 13:4, a Bíblia diz, digno de honra entre todos seja o casamento. Fala comigo, o casamento é digno de honra, bem como o seu leito sem mácula. Sabe, querido, você, quando tem uma família, quando você tem um casamento abençoado, você está experimentando, sabe, um pedaço
do reino de Deus, um pedaço do céu aqui na terra. Você crê nisso ou não? Amém? Fala comigo, a minha família. Diga forte, a minha família é um projeto de Deus. Só você que crê, aplauda a Deus pela sua família, diga amém. Diga assim, a minha família é um presente de Deus. A minha casa é um presente de Deus. Amém? Bata no peito e diga assim, o Senhor tem. Bata no peito e diga assim, o Senhor tem um propósito na minha vida. O Senhor tem propósito na minha família. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, tudo que Deus faz com um propósito. Sim ou não? Tudo Deus tem um propósito. A missão de Adão era formar uma família. A missão de Abraão era formar uma família. A Bíblia diz, lá em Gênesis 12, o Senhor fala, olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu te abençoarei, te engrandecerei, sê tu uma bênção. E ele termina no versículo 3 e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fala comigo, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você sabe que a partir de Abraão que vai nascer o povo de Deus, o povo de Israel. Quantos filhos de Abraão nós temos aqui? Diga amém. Você sabia que todas as famílias da terra inclui a minha família, inclui a sua família? Sim ou não? Amém? Você crê que Abraão é o nosso pai na fé? Amém? Deus está começando a maior família da terra em Abraão. As 3 principais religiões do mundo são oriundas aqui dessa raiz de Abraão. Mas é interessante que é justamente numa família improvável que Deus vai começar o seu maior projeto. Amém, irmãos? Por que, pastor? Uma família improvável. Porque, pensa comigo, Abraão e Sara, vocês estão comigo ou não? Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel. Amém? Fala comigo, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel. O que tinha em comum essas 3 mulheres? Sara, Rebeca e Raquel. O que elas tinham em comum? Quando a gente fala de Abraão, Isaac e Jacó, nós estamos falando de quem? Fala comigo, dos patriarcas. Dos patriarcas. São 3 gerações aqui, amém? Abraão pai, Isaac filho e o filho de Isaac e Jacó. Os patriarcas. Essas 3 primeiras gerações, elas vão surgir de 3 ventres estéreis. As 3 eram estéreis. Sara, estéril. Rebeca, estéril. E Raquel, estéril. E o que nós entendemos aqui? Que Deus pega aquilo que não pode e faz poder. Deus pega quem não sabe e faz saber. Deus pega, sabe, aquele que não faz, que não consegue fazer, para que ele consiga realizar. Talvez você pode me dizer aqui hoje, olha, isso não é para mim, mas eu quero dizer para você, também não era para eles, mas Deus transformou aquilo que era impossível numa possibilidade, num grande milagre. Sabe, querido, sabe por quê? Porque Deus não procura quem pode, Deus não procura quem é forte, porque a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. É nos seus vales mais profundos, é nas suas maiores dificuldades que Ele vai mostrar a sua grandeza e o seu poder. Quem sabe você chegou aqui hoje sentindo que não dá, sentindo que está fraco, mas eu vou falar para você, é quando você pensa que você está fraco, é que Deus vai te fortalecer e fazer o impossível na sua vida, porque quanto maior as suas impossibilidades, mais espaço Deus tem para agir na sua vida. Diga aleluia. A minha oração hoje é que Deus desperte em você coragem, entendimento para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém, irmãos? Porque eu creio que algo sobrenatural está para acontecer na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Mas sabe qual é o problema nosso? É que às vezes nós somos tomados por ansiedade, por impaciência, às vezes por autossuficiência, e aí então
a gente não dá espaço para que Deus opere na nossa vida. A gente não dá lugar para que Deus faça aquilo que Ele tem para fazer. O que Deus havia prometido para Abraão? Que ele teria uma grande família, sim ou não? Seria pai de muitas nações. E realmente a sua família iria marcar a humanidade. Mas veja o que a Bíblia fala em Gênesis 16, 1. Olha o que o texto diz. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva, cujo nome era Agar. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Fala assim comigo: promessa e realidade. Qual que era a promessa de Abraão? Iria ter filhos. Qual era a realidade? Não tinha filhos. Quantas vezes na nossa vida nós vivemos uma luta como essa? A nossa promessa luta contra a nossa realidade. A promessa é que a sua família será abençoada. A promessa é que ele teria filhos. Mas a realidade é que Sarai não lhe dava filhos. Sabe, Deus te trouxe aqui hoje para você guardar uma coisa, querido. Quando a promessa brigar com a sua realidade, sabe o que você faz? Você fica com a fidelidade. Amém? Quem está comigo aqui, diga amém. Se a promessa briga com a realidade, fica com a fidelidade, querido. Porque está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou, Ele vai fazer, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Se apegue, sabe, às promessas que o Senhor tem para a sua vida. Mas olha o que diz o versículo 2. Sara não tinha filhos. Gênesis 16, 2. Então, e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura, eu terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Sabe, irmãos, ela não tinha filhos, mas agora ela está querendo achar uma solução, porque ela não tinha filhos. Então o Senhor não me deu filhos, então agora eu quero dar um jeito. E às vezes nós temos que tomar cuidado, porque tudo que você fizer na sua força, pela tua força será sustentado. Amém? Fala comigo: tudo que eu fizer pela minha força será sustentado. Mas tudo que você fizer pela fé será sustentado. Sabe por que algumas coisas na vida, algumas coisas são difíceis de carregar? Porque elas são feitas na nossa força, são feitas no nosso jeito. Porque o que vem pela fé é leve e suave. Jesus diz: olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Pode ter fardo, pode ter jugo, mas é leve e suave. Mas tudo que é feito na força traz peso, traz consequência. Sabe, irmãos, ela tinha uma promessa, mas ela diz: olha, eu vou na minha força, tenho aqui a minha serva. É desse jeito. Existe muita gente que quer trazer o peso da sua família, o peso para ela, na força dela. Por quê? Na ânsia de cumprir a promessa, faz por si só aquilo que só Deus poderia fazer. Tem muitas vezes que nós somos impacientes, que nós não queremos que as coisas aconteçam no tempo certo. E acredite, querido, no tempo certo não será pesado, porque bênção só é bênção quando ela chega na hora certa. Amém? A bênção na hora errada, ela não é bênção, querido. No tempo certo é leve, no tempo certo não traz desgaste, no tempo certo não traz dívida, no tempo certo não rouba a sua paz,
não te corrói, não te cansa. Sabe? Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira e vai se cumprir na sua vida. Então, Deus me trouxe aqui hoje para falar para você: chega de fazer na força do seu braço e começa a descansar no Senhor. O problema é que a gente entende as coisas erradas. A gente fala assim: olha, maldito o homem que confia no homem. Não é isso? Não é isso? Já ouviu isso ou não? E aí a gente fala assim: está vendo? Não pode confiar em ninguém. Maldito o homem que confia no próprio homem. Mas não é isso que a Bíblia diz. Lá em Jeremias 17:5 diz assim: olha, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, está dizendo que maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Maldito Carlos César que confia na sua força. Meu irmão, eu não estou aqui pela minha força, mas é pela graça de Deus. Sabe, querido, você não vai caminhar na sua força, mas caminhe na força de Deus, na dependência de Deus. Então, quando você para de querer antecipar as coisas, para de querer ir na sua própria força, para de querer dar o seu jeitinho, de dar o seu jeito. Essa mulher, Sarai, ela está dizendo assim: olha, eu vou fazer a minha família na minha força, no meu braço. Primeiro, ela estava impaciente. Ou seja, não tinha habilidade para lidar com o tempo. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: no tempo de Deus vai acontecer. Porque, sabe, nós temos que andar no tempo de Deus. Fala comigo: no tempo de Deus. Um passo depois do outro, amém? Não adianta você querer disparar. E não adianta também você querer empacar. Amém? Nós pregamos a moderação. Nem dispara e nem empaca. Quem dispara, cansa rápido. Quem empaca, fica atrasado. Sabe, irmãos, a tua posição é uma posição de descanso e de confiança no Senhor. Amém? A minha oração hoje é que Deus renove a sua fé. Ela diz: olha, o Senhor não me dá filhos, então aqui pega a minha serva. Porque ela já não acreditava mais. Tem gente que já não acredita mais, então pega a minha serva. Sabe, irmãos, às vezes nós temos até um bom plano, mas não contamos com a graça de Deus, com o favor de Deus. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ele diz: olha, vocês dizem assim: olha, hoje ou amanhã eu vou para a cidade lá, passaremos lá e negociaremos e teremos lucros. E Tiago, ele fala assim: vós não sabeis que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, fala comigo, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Fala comigo, de acordo com a vontade de Deus. Sabe, irmãos, então, ela estava ansiosa. E aí, aquele conselho para Abraão, ele vai, aceita o conselho dela, se deita com Agar, tem um filho, nasce Ismael. Tinha filhos na casa de Abraão agora. Sabe, irmãos, mas a casa ainda continuava com tristeza, não tinha alegria, sabe? A casa ainda era uma casa ansiosa. É como aquela pessoa que sonhava em ter um carro, tem o carro, mas não tem alegria. Tem a casa, mas não tem alegria. Tem o emprego que sonhava, mas não está feliz. Sabe, porque quando vem de Deus, traz paz. Mas quando não vem de Deus, quando vem da carne, quando vem do braço, só vai trazer cansaço. Quem está comigo, diga amém. Amém, irmãos? Fala comigo: a minha família, diga forte, a minha família é um projeto de Deus. Agora, querido, olha aqui para mim. A Bíblia diz que então, depois de um tempo, no capítulo 18, você sabe que no capítulo 15 de Gênesis, Abraão está cansado, está desanimado, e fala: olha, eu não tenho herdeiro na minha casa, eu não tenho descendência, não tenho herança na minha família. Mas no capítulo 18, e eu vou encerrar aqui com você, capítulo 18, versículo 1 diz assim: olha, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou eles os olhos. Quem que apareceu nos carvalhais de Manre? Fala comigo: o Senhor. Diga forte: o Senhor. Fala comigo: uma teofania. O que é teofania? Fala comigo: o próprio Deus.
próprio Deus apareceu, no calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, fala comigo, prostrou-se em terra, e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-me um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como dissesse. Sabe, a Bíblia diz aqui que Abraão estava agora de frente a Deus, de frente ao Senhor. Só que ele não vai agora para reclamar, para dizer que ele não tinha, para falar da falta. Mas a Bíblia diz que a primeira posição dele foi uma posição de adoração. Amém? Ele foi para adorar a Deus, para glorificar o Senhor. Fala: olha, lava os seus pés aqui debaixo dessa árvore, e eu vou lá e falo para Sara: olha, prepara o melhor bolo, que eu vou levar para eles, para que eles se alimentem. Primeiro a adoração, depois ele oferece para eles alimento. E a Bíblia diz que então apressou-se Sara e disse: amassa 3 medidas de flor de farinha, faz o pão no borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também a coalhada, o leite, o novilho, que mandaram preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé. Fala comigo, permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, é Deus perguntando, amém, irmãos? Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume de mulheres. Sabe o que fala aqui? Quando a Bíblia está dizendo assim: era Abraão e Sara já velhos e adiantada idade, e Sara já havia cessado o costume de mulheres. Está falando o quê? Não tem mais jeito, já são velhos, sabe? Mas quando o ser humano, quando eu e você estamos falando que não dá, Deus está falando que dá. Porque para cada afirmação sua de algo que não dá, Deus tem uma afirmação de que vai dar para sobrepor a sua objeção. Sabe, para tudo que você fala que não tem jeito, Deus está falando para você hoje: tem jeito. Sabe por quê, queridos? Porque o milagre é o encontro de 2 extremos. Primeiro, a limitação humana. Fala comigo, milagre é o encontro de 2 extremos: a limitação humana e a onipotência de Deus. Fala comigo, quando eu não posso, Deus pode. E Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Glorifica o nome do Senhor aí, querido. Adora Ele. Sabe, querido, eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Sabe por que Deus faz milagre? Não é porque você é forte, não é porque você pode, porque se você for forte, porque se você puder, não será milagre. Mas é justamente na sua limitação que Deus vai demonstrar o seu poder. Sabe, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado na sua casa, eu não sei qual é a luta que você tem passado, mas a minha oração, querida, é que você hoje não dê um jeitinho. Sabe, quando a gente dá jeitinho, a gente vai ficar endividado, a gente vai quebrar, a gente vai tirar a paz de casa, a gente vai acelerar. Mas quando eu faço da vontade de Deus, eu vou ter generosidade, eu vou esperar o tempo certo, eu vou fazer de acordo com a vontade do Senhor, e a promessa dele vai se cumprir. Sabe, irmãos, enquanto ele tinha Ismael, não tinha alegria, não tinha nada na casa. Mas depois, sabe qual foi a palavra que está lá? A Bíblia diz, lá no livro que nós estamos lendo, em Gênesis, capítulo 18, coloca aí para mim, Gênesis, capítulo 18,
versículo 21. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, venho eu. Versículo 12. O meu senhor ainda terei prazer, disse o Senhor a Abraão. Porque riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Versículo 14, coloca o versículo 14 aí para mim. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Fala comigo, há alguma coisa. Diga forte, há alguma coisa difícil para o Senhor? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei para ti. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Querido, negou, versículo 14. Alguma coisa difícil. Levantaram-se aqueles homens e disseram: alguma coisa difícil, Senhor, o tempo determinado eu tornarei a ti por esse tempo, e a vida de Sara, e Sara terá um filho. Fala comigo, Deus vai voltar. Diga forte, vai acontecer na minha vida. Sabe, irmãos, eu não sei se você está vivendo um tempo de inverno, mas eu profetizo que a primavera vai chegar na tua vida e vai florescer. Enquanto ela tinha Ismael, mas tinha ansiedade, tinha tristeza. Talvez tenha algumas coisas que você conquistou, mas ainda não traz alegria. Mas quando nasceu Isaac, sabe o que significa Isaac? Quando nasce o filho da promessa, Isaac significa filho do riso. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que na tua família haverá riso, haverá alegria. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, irmãos, e talvez Sara estava falando: não tinha mais jeito, eu já estou velha, já não tenho mais costume de mulher. Mas quem está falando que ia voltar? Sabe, daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei para ti. Fala comigo, o Senhor vai voltar. Fala assim comigo, não é mais só Sara, mas é Deus. Fala assim, sou eu, minha esposa e Deus. Fala comigo, o cordão de 3 dobras não se quebra. Fala comigo, não é ela sozinha, não é o seu marido só, mas sou eu, é você, a sua esposa e Deus. Quem está comigo, diga amém. Eu vou voltar e você vai dar à luz a um filho. Sabe que aquele filho nasceu, querido? Porque não era mais um projeto deles, a força da carne dele, mas era um projeto de Deus. Nasceu Isaac, o filho do riso. Eu profetizo um tempo de alegria na tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero que você feche seus olhos por um minuto, querido. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, quando nós adoramos a Deus. E eu quero profetizar, querido, eu não sei se você tem vivido um tempo de dor, sabe, um tempo de peso, um tempo que você tem caminhado na sua força e as coisas não têm acontecido como você deseja, meu irmão, mas acredite, a sua família é um projeto dos céus, é um projeto de Deus. Então lute por ela, mas não lute na força do seu braço, mas entregue na força de Deus. Sabe, querido, não será só você, mas é você, ela e Deus. Quem vai voltar é Deus quem vai gerar esse filho. Não é possível que eu me deite com meu marido e isso aconteça, que não é possível para você, mas para Deus não haverá nada impossível. Para Deus Ele pode todas as coisas. E eu declaro hoje, meu Pai, todo peso, meu Deus, toda falência, eu desfaço hoje em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus famílias abençoadas, lares restaurados, transformados pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia. Levante suas mãos, levante suas mãos. Minha família, declare, é bênção do Senhor. Sua família é bênção do Senhor, querido. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu não sei quantos outros, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, a tua casa é um lugar de transformação. A tua casa é um lugar de bênção. Deus tem propósito na tua vida.
Deus tem uma missão para você. presente Olha do lá, baixando que cai no braço. Senhor. Coloca a mão na posição de receber. Feche seus olhos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça hoje e sempre. E só você que crê, diga amém. Traga a mão da outra cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Faça de convosco. Amanhã nós vamos orar pelo mês de junho e vamos falar de fortaleza. Você quer ser fortalecido? Vem amanhã e traga mais um em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Ótima noite. Paz, amados, hoje encerramos mais um dia da campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Hoje oramos pelos aniversariantes de maio e falamos sobre família. Que Deus possa abençoar grandemente a sua família. Amanhã teremos mais um dia dessa campanha. Compartilhe e participe conosco. Esperamos por vocês às 20 horas, presencialmente e online. Deus abençoe e paz seja com